Guia de iluminação. Hoje eu vou falar sobre trilho eletrificado. Eu vou te contar tudo. O que é compatível com o que, as limitações, os componentes, tudo. Então vamos começar por essa pergunta. O que é compatível com o que? Basicamente a gente tem dois modelos de trilho. Um trilho nacional da Altena, que foi uma marca líder aí durante muitos anos em trilho no Brasil, que faz um trilho largo, que você vê os contatos, que era um padrão, é um padrão que eles inventaram, existe até hoje, tem muitos lojistas que vendem, mas hoje o forte é o importado. Então, o importado, entre as marcas Lium, Bronze Art, Bella, Evolution, Stella, Rio, New Line, enfim, todas essas são compatíveis esses trilhos, você falando do trilho bifásico. Se o trilho for bifásico, o normal, o chatinho, todas essas marcas encaixam entre si, menos Altena. Se o Spot é da Altena, só encaixa no trilho da Altena. Não adianta encaixar nenhum outro trilho. Agora, se é um trilho importado e você está trabalhando com um Spot importado ou com um adaptador de trilho que a gente vai chegar lá, bacana, funciona. Então vamos começar pelo alimentador, que é o começo. Por aqui, essa pecinha aqui é o alimentador do trilho, é uma ponteira. Você vai conectar o cabo aí dentro e vai encaixar nesse trilho e vai energizar esse trilho. Você tem duas situações. Quando você está trabalhando em uma laje, que você tem aquela caixinha chumbada na laje, sextavada, sabe, de 3 polegadas, você precisa dar um fechamento para essa caixinha. E esse alimentador, ele tem que ficar junto dessa caixinha para o fio poder ligar o trilho. Então existe uma canopla, que é essa canopla aqui, que é uma canopla específica para trilho. Por que não pode usar outra canopla? Porque a canopla, essa de trilho, ela é uma chapa, ela não tem profundidade. Você consegue colocar a canopla, fechar a caixinha, parafusar e vir com o trilho em cima dessa canopla. Essa que é a outra possibilidade, é você colocar uma tampinha normal, né, que vende assim dessas linhas de espelho, tem também a tampa cega. E aí você faz um furinho na tampa cega e encosta o trilho, dá também. Mas se você já está pensando nisso, já compra essa canopla. Agora, se você tem um forro de gesso e você faz um nicho no gesso e tal, para deixar o trilho semi-embutido, ou por alguma razão você quer um trilho porque ele consegue uma orientação melhor que um spot embutido, você não precisa dessa canopla, você faz um furinho no forro de gesso e passa o cabo. Por isso que a canopla é vendida separadamente, porque os trilhos importados, eles já são com o alimentador e com a ponteira, com a tampinha. Aí você fala, Beto, mas eu preciso emendar 3 trilhos de 2 metros, então eu vou precisar de um alimentador. Legal, porque um trilho vai estar junto do outro, porque você tem um ponto energizando e essa energia vai correr por esses trilhos. E aí como cada trilho vai com um alimentador e com uma tampinha, eu vou comprar mais. Sim, é assim mesmo. O trilho ele é importado dessa forma, ele é vendido dessa forma, a classificação fiscal dele já contempla tudo e fica mais fácil para você especificar isso, para você. Então é dessa forma que se vende. Ele já vai com o alimentador e com a tampinha. A tampinha é isso aqui que é um acabamento, tá? É bacana por ela porque você está trabalhando com uma tensão de rede e você precisa isolar isso. Então, esses são alguns pontos. Outro ponto que eu queria falar é sobre o trilho. Eu falei do trilho bifásico, que é o mais chatinho. Tem o trilho trifásico, que é um pouquinho mais alto. Qual que é a vantagem do trilho trifásico? Você consegue trabalhar com o terra para uma instalação comercial mais estável, porque o trilho bifásico ele tem a carcaça terrada. Então, o terra é o próprio trilho, na luminária vai ter a conexão que junta no trilho para aterrar e na ponteira tem, além de neutrifase, tem o que aterra. Agora, se você tem um trilho trifásico, o problema do trilho trifásico é que ele é dessa altura, ele é muito mais caro, é super difícil de conseguir componente, mas você consegue fazer um terra mais bem adequado. E a outra vantagem dele é que você consegue criar circuitos, então você pode esse alimentador, colocar lá que eu quero que ligue no circuito 1, 2 ou 3, e aí você tem circuitos independentes e você no mesmo trilho pode acender um spot ou outro. Então isso aqui é bacana do trilho trifásico. Vamos falar agora de tamanhos de trilho.
Padrão, 1 metro, 1,5 m, 2 metros. Isso a gente acha bastante no mercado. Tem de 3 metros? Tem, mas é um pouco mais difícil de achar. Dá para cortar? Dá. Como que funciona? Você pega uma serrinha e corta. Agora, isso é feito na obra, você tem que fazer bem feito para não ficar com rebarba, para não danificar o trilho, para conseguir dar acabamento depois. Por que que eu, como lojista, ou importador, ou fabricante, vai dizer que não é recomendado? Porque pode dar um problema e aí o cara chega lá e fala, olha, eu cortei e aconteceu isso, agora eu quero um trilho novo. Então a gente diz que não é recomendado. Mas que dá. Mas você precisa ter uma mão de obra que tenha noção de que serra que se usa para fazer isso, para não perder o trilho, né? Porque às vezes você tem realmente umas situações assim, num ambiente muito pequeno, que você precisa de um trilhozinho, ou para você conseguir centralizar ou posicionar melhor. Eu, como arquiteto, a gente quer inventar moda, né? O que dá um trabalho danado, mas dá para fazer. Só fazer direitinho que dá para cortar. Acabamento de trilho, branco, preto e prata. Dá para fazer pintura especial? Quero um trilho azul? Não dá. Por que que não dá? Eu adoro inventar pintura especial, peça decorativa eu faço muito. Só que qual que é o problema? O trilho, ele tem... você encaixa aquele spot, você gira. E quando você gira, aquilo risca. E a pintura especial, ela é frágil, ela é uma tinta esmalte que vai por cima daquilo. E aí quando você riscar, vai descascar. Então tem que manter a pintura epóxi. Na verdade, o branco e o preto é pintura epóxi. O prata, que a gente tem lá no site da Lunato que eu vou mostrar, é um satinado. Então é o próprio alumínio que recebe como se fosse um jato de areia que deixa ele, não é bem escovado, se chama satinado esse acabamento. É muito bonito, inclusive ele, apesar de não ter pintura, ele é muito mais caro do que o outro, porque é um processo mais complicado de fabricação. E, enfim, essas são as questões das cores. Agora nós vamos falar das potências. Basicamente, a gente tem dois tipos de corrente, 110 ou 220. O trilho, ele não especifica, eu quero um trilho de 110, eu quero um trilho de 220. O trilho é um fio, tá? O que vai definir a tensão é a lâmpada que está dentro daquele spot e a corrente que você está alimentando esse trilho. Só que na verdade não é um fio, são duas barrinhas de cobre que tem dentro dele para conduzir energia. Essa barrinha ela tem uma limitação. Qual é essa limitação que ninguém fala? 250 watts em 110, 500 watts em 220. Para LED, gente, isso pode... Aí depende da potência do LED, mas é só calcular, só dividir 250 por um spot de 10 watts ou por um spot de 5 watts, aí você vai ver que provavelmente você não vai conseguir colocar essa quantidade. Essa é outra pergunta boa. Qual que é a quantidade de peças que eu consigo colocar num trilho de 1 metro? Bom, você pode colocar até umas 10, o adaptadorzinho é desse tamanho. A questão é qual que é a quantidade que você precisa de peças para aquele ambiente. Por exemplo, uma loja eu vou colocar virado para arara de 30 a 50 centímetros um spot. Um ambiente residencial, eu não vou correr com o trilho no ambiente todo, eu vou deixar ele mais centralizado. Então eu acabo usando essa mesma proporção, mas só que a quantidade de trilho para a quantidade do ambiente é muito menor. Mas basicamente você pode colocar de 1 a 2 a 3 spots por metro, tá? Mais ou menos isso. A não ser que você tenha uma necessidade muito especial, uma vitrine, que aí realmente você precisa vir com uma quantidade maior de spots. Mas 2 por metro fica, eu acho que uma proporção legal. Fio por cima. O que significa? Eu vou pegando a cola aqui. Existe um espaço entre o trilho e o forro. Então, espaço, dá para passar um cabo. Então, você quer, sei lá, você tem uma loja gigante, você não lançou elétrica, você quer... Porque o trilho é uma solução econômica, né? Porque você não precisa fazer forro, o forro é caro, você tem que dar acabamento, tem que pintar, tem que fazer um monte de coisa. Às vezes você quer assumir aquele concreto, às vezes você quer assumir um forro de madeira, às vezes você quer... Enfim, fazer o trilho suspenso também pode, faz com um cabinho de aço. Tem que tomar cuidado, aproveitando para não esquecer, trilho suspenso, antigamente a gente tinha aquelas lâmpadas com um reator, não sei de que tamanho. E aí, por exemplo, na vitrine você tinha que jogar todos os spots para um lado.
E aquilo desbalanceava, e o trilho ia fazendo isso aqui, porque era um cabo de aço, ele sai do centro de gravidade, estão todos virados para um lado, o trilho vai começando fazendo isso. Então aí você tem que vir com uma barra, aí tem que fazer no serralheiro uma barrinha rígida, mas hoje com o LED é muito mais leve, né? A gente está falando uns reatores eletromagnéticos pesados pra caramba, então esse problema é bem mais simples de se contornar. Agora deixa eu voltar. O negócio do fio por trás do trilho. Você pode correr um fiozinho para você ir colocando outros alimentadores. Se você quiser criar seções ou quiser realmente ligar uma quantidade muito grande que aquele trilho não vai aguentar, você pode correr um cabo por trás daquele trilho e ir fazendo alimentações. Vamos falar agora de conectores. Conector I ou conector reto. É lógico, você tirou a tampinha, pôs um, pôs outro. Conector I. Vou pôr uns vídeos que eu já fiz muito vídeo mostrando, fazendo, ajuda a gente a entender. O conector em L. O conector em L é para você fazer um ângulo de 90 graus. Você pode fazer um quadrado? Pode. O que tem que se ligar? Você precisa de 3 conectores em L para fazer um quadrado, porque um vai ser um alimentador e o outro vai ser a tampinha. Como é que se alimenta isso, né? Então, beleza, para fazer quadrado. Conector em T, para você ramificar, né, em 3 partes. E conector em X para fazer em 4 partes. Tem até conector flexível. Outra coisa legal que tem é o trilho embutido, mas é um trilho mais complicado da gente conseguir aqui no Brasil. Mas tem também, que é quando você quer um acabamento mais discreto, mas é óbvio que o spot vai ficar sobreposto. Então também não tem tanta vantagem. A vantagem que eu vejo do trilho é assim. Primeiro a mobilidade, né? De você, por mais que você projete, faça o layout, ali na hora de ajustar, de afinar, a gente vê as dificuldades que a gente tem. E o trilho é muito legal, porque você pode tirar um spot, encaixar, ficou faltando luz, compra mais spot, encaixa, ficou muita luz, tira spot. E aí realmente se você tem uma preocupação com loja, assim, cai que nem uma luva, porque o trilho ele tem mobilidade e você vai conseguir ajustar. Em residência é legal também porque é bonito, eu acho que o trilho é moderno, o trilho a gente vai trazer uns spots lindos que você vai com certeza gostar. E tem também essa cara que ele é mais... Você traz um ar novo para a residência e outra, você não precisa fazer o forro, você consegue distribuir os spots sem ter que trabalhar com plafond central ou com luz central. Você consegue destacar a mesa, porque você tem que ter quantidade de pontos para criar um desenho de luz, pontos de baixa intensidade, para criar luz e sombra. Então você precisa ter quantidade, não dá para ter com um ponto. Então o trilho é uma solução bacana, eu gosto muito mesmo. Parte de mau contato, põe esse vídeo, eu gravei um vídeo uma vez, é bem antigo, gente, não repara não que eu fazia com o celular na correria. E eu fui gravar o vídeo, olha como é simples encaixar essa peça, eu ponho a peça não encaixa, não encaixa, não encaixa. E eu falei, eu vou assumir isso, e porque a dificuldade que a gente tem do outro lado. E qual que foi a manha que me salvou? E eu tenho um vídeo mostrando isso também. A lingueta, ela é super frágil, essa lingueta de cobre que tem no adaptador de trilho. Que inclusive é vendido separado. Se você quiser pegar um spot normal e colocar um adaptador, pode e coloca lá. E aí você pega essa lingueta e ela tem esse cobre que é mole, o cobre ele é mole. Se ele não estiver perfeitamente no lugar onde ele tem que encaixar no trilho, onde ele tem que dar o contato, você colocou um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora, que não é difícil de acontecer, é normal acontecer isso, e aí você gira e força para girar, ela dobra, e aí você nunca mais consegue ligar, aí você troca a lâmpada e dá aquele BO todo. Então, o que você vai fazer? Pega uma chavinha de fenda, e se você viu que a lingueta está dobrada, você desamassa a lingueta, ou você vê que ela está meio dobradinha, você dá uma ajeitada nela, põe com bem cuidado, bem devagarinho, não força. Se ela está no lugar certo, ela vai ligar. Então isso resolve muitos probleminhas que às vezes a gente acontece. Isso é normal acontecer com todas as marcas, tá? Vamos falar agora... Bom, deixa eu ver o que mais que eu... falar desse adaptador de trilho. Esse adaptador de trilho, todo mundo fala, nossa, que beleza, vou colocar. Só que a gente tem que alertar algumas coisas. O fio dentro, tem uns que são de encaixe, mas tem uns que são de solda. Então, você precisa soldar o fio numa
uma perninha assim de cobre, numa barrinha de cobre, você tem que pegar o fio da luminária que você está instalando e soldar. Para quem solda é muito simples, mas para quem não solda, por exemplo, eu tentei sair uns caroços, uma coisa meio complicada, não é tão simples. E outro problema é que às vezes você precisa de uma chave de boca para conseguir soltar aquele nipple. Então, dá para fazer, mas você precisa ter já Quem tem jeito faz isso fácil. Quem não tem, não tem muita gente fazer. Agora vamos ir para a vitrine. Agora nós vamos mostrar produto bonito. Spot Zylinder. Esse é o primeiro, que é o que eu mais gosto. Todo injetado, pintura mista, para todos os tipos de lâmpada, de croica, par 20, par 30, R70, R111, branco, preto. Ele consegue... Tá vendo como que eu posso falar? Essa hastezinha dele, ela entra dentro dele, você consegue fazer 90 graus para baixo, você consegue fazer foco fixo, que muitos spots às vezes não fazem, eles travam, esses que não tem o fio exposto, né? Que nem esse que é todo injetado. Esse spot para mim é muito bonito, é um spot nota 1000. Spot voo. Qual que é a pegada do voo? É um spot plástico, que já tem o LED incorporado. É um LED bom? É um LED bom, mas não é um LED de excelência, então você tem a outra linha mais profissional, que aí você usa lamp LED, você consegue trabalhar com LED com IRC de 90. O voo a gente vai ter de 4 watts, 7 watts, 14 watts, branco e preto. Vamos fazer a promoção do voo? SD 1800BR/30. É o spotzinho de 4 watts branco para residência, tranquilos a ele. R$ 125 por R$ 106. Lembrando que é só essa semana, só no site da Ilunato. Se inscreva no newsletter para estar recebendo as promoções toda semana, porque sempre ligam na outra semana e falam: eu queria, não sei o que, eu falo, já vou ter outra promoção agora. Spot cênico. Esse é aquele italiano corpo longo. Então ele vem mesmo com as gelatinas, né, com porta-filtro gelatina e já com 4 gelatinas inclusas das 4 cores principais. E o que é legal, você está com LED dentro, a gelatina dura muito, ela não desbota, não esquenta, porque é um LED, né? E ele tem essa aparência de um spot cênico, que seria uma par e tal. Assim, a gente tem ele para 2 tamanhos, tem para par 30 e para dicróico, o pequenininho, que é bem bonitinho. Preto, já era uma linha antiga que a gente tinha com canopla e muita gente adaptava com o adaptador de trilho. E agora já tem com o adaptador de trilho, ele já vai sem a canopla, já vai com o adaptador pronto. O de par 30 você pode montar com par 20 também. E é muito charmoso esse spot e bem acabado, né? Porque esse spot você pode comparar com outros que a gente tem nacional, aí você fala: nossa, mas por que é tão caro? Então olha no cavaletezinho, o que rosqueia ele, o acabamento daquele plástico, porque ele fica firmezinho, não é aquele que fica bamba, que você não consegue fazer o ajuste, você ajusta e ele depois solta. Uma peça bem legal. Essa é um sucesso muito grande, de muitos anos, a linha Rio, uma linha completa. Você tem... Todos esses que eu estou mostrando tem para todos os tipos de lâmpada. Então é de croica, par 20, par 30, R70, R111. Uma linha básica que não compromete em nada, que funciona e que tem preço. Vamos falar do SD 1050BR, que é o para dicróica, que é o que você vai precisar aí. De R$ 81,00 por R$ 69,00. Spot da Stella, 1 ano de garantia, de alumínio, nota 1000, super bonitinho. Olha esse Rio para dicróica, como ele é legal. Agora nós vamos falar do Target, que na verdade é igual o Rio, mas só que é de outra importadora, é da Bella. Então você tem ele em opção de branco e preto. Esse é o Basic, que é Basic, né? O negócio dele é ser Basic, é preço, aí tem para par 20, par 30, branco e preto. Agora uma linha muito simpática que é a linha BIM. Então você tem ela sem aparecer cabinho, já com o alimentadorzinho, para todos os tipos de lâmpada e opções de cores. E aí tem a irmãzinha dela, que é a linha Faros, que tem o final arredondado. É uma linha que tem preço. Se você pegar esse spot
e comparar eles com esse nível de spot de alumínio, com um fiozinho injetado que trava, né? Porque tem spots que fica girando, 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 você vai ao longo dos anos perdendo a conta e aquele cabo que está lá dentro vai torcendo, vai torcendo, vai torcendo, uma hora arrebenta, dá curto, acontece de tudo. Então esse tem um travamento, é um spot de primeira e com um preço muito bom. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acabaram o nosso guia de iluminação, spot de trilho. Espero poder ter ajudado. Se tiver gostado do vídeo, clica um joinha, deixa aqui um joinha para me ajudar, clica na lâmpadazinha para se inscrever e não perder os próximos vídeos. Quiser ver mais guias bem segmentados, Beto, eu quero saber de spot sobreposto, eu quero saber de spot embutido, eu quero saber de spot de cristal ou qualquer outra coisa de iluminação. A gente tem o guia para você, www.ilunato.com.br/guia. Muito obrigado de verdade e até a próxima quinta-feira o guia, tá? Toda quinta-feira eu tô aqui. Tchau, tchau.